seu Instagram tá morrendo agora em 2025? Não com essa estratégia. Vou te mostrar aqui uma estratégia completa para você ressuscitar o seu perfil do Instagram aí e crescer 1.000, 2.000, 3.000 seguidores por semana, e o céu é o limite. Eu conheço pessoas que aplicaram essa estratégia aqui e ganhou 300 mil seguidores em 30 dias. É isso mesmo. Qual que é o foco? O foco é você mudar a forma de produção de conteúdo. Atualmente o Instagram mudou, tá? E essa mudança que aconteceu agora, ela foi bem dura na forma de entregar conteúdo e principalmente, né, as pessoas vão mudando, as pessoas vão evoluindo. É cada vez mais complicado a gente chamar a atenção na internet. Então já foi uma época que só os hooks funcionava, já foi uma época que você fizesse uma quebra de informação, balançando alguma coisa, mostrando alguma coisa, funcionava. Só que agora a comunicação ela mudou o formato de ser construída. Anota aí 3 palavras que são importantes para você em qualquer conteúdo que você for criar. O primeiro ponto que você vai ter que trabalhar aí é a identificação. O que é identificação, Felipe? É basicamente quando você fala coisas do cotidiano da pessoa que você quer impactar. Então, quem são os seus clientes? Você vai ter que fazer o mapa da persona aí, diagnosticar quem é o seu cliente de fato, e depois que você diagnosticar quem é o seu cliente de fato, você vai pegar e vai, com esse mapa, digamos assim, você vai começar a perceber quem que é o seu cliente, quais são as dores que o seu cliente tem, quais são os pontos de identificação que você pode estar utilizando na sua comunicação. Fica comigo até o final, porque eu vou te dar um e-book, tá? Mas só para quem ficar comigo até o final, vai ganhar esse e-book gratuito com todas essas informações que eu estou falando aqui. O segundo elemento é o elemento da história. Depois que você faz a identificação, você precisa contar uma historinha, que seja de uma frase ali, para aquela pessoa entender de fato qual que são os pontos, né, que você está colocando através daquela identificação e gostar mais do seu conteúdo e continuar te acompanhando. Isso é um formato que eu estou vendo acontecer não só no Brasil, está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares. Os criadores de conteúdo estão mudando o formato. O grande problema é que as empresas hoje, né, elas não conseguem ter uma personalidade. E com essa falta de personalidade, acaba que a gente vai sofrendo muito para conseguir emplacar conteúdo de forma inteligente. E para que você tenha essa personalidade na sua empresa, não vai ter muita alternativa. Ou você usa cenas da internet, ou você coloca alguém na frente lá para falar. Não tem jeito. A rede social, ela tem avançado cada vez mais. E conforme ela vai avançando, ela vai matando aquelas empresas que só ficam fazendo postzinho. Então, assim, não é que é o fim do designer, mas vai ficando cada vez mais difícil se você não arrumar formas de contar histórias mais humanizadas. E aí existem várias técnicas. A prova social, por exemplo, é uma dessas técnicas, onde você pega a prova social dos seus clientes e posta as provas sociais na sua rede social. Você postar na sua rede social também funciona muito bem. A produção, o processo de produção, o dia a dia da sua empresa, tudo isso vai fazer com que você consiga construir ali uma narrativa mais próxima e mais humanizada. Eu separei aqui agora alguns gatilhos, tá, que você vai utilizar para criar essa conexão inicial com o seu cliente antes de ir para a história. Depois da história, o que você faz? Você coloca o conteúdo que você quer. Tá? Então, você vai fazer um gancho ali. Esse gancho você vai simplesmente chamar a atenção. Eu vou te dar um exemplo. Acabei de receber aqui, 8 mensagens da minha esposa no meu direct do Instagram. E é verdade, 8 mensagens. E ela tem um hábito de mandar vídeo, tá vendo? Ela manda um monte de videozinho aqui pra mim. E aí, à noite, sabe o que ela faz? Ela vira pra mim e pergunta assim, você viu o vídeo que eu te mandei? Eu pego o celular e falo, tá, mas qual? Porque tem um monte, né? Se eu fosse ver só os vídeos que ela mandou pra mim, eu ia ficar numa rede social que ela criou especificamente pra mim. É uma curadoria de rede social. Entende? Então, isso acontece com você também? A sua esposa, o seu marido manda muito conteúdo pra você e fica te perguntando se você tá vendo tudo que tá mandando? Isso é uma história de identificação. Eu misturei aqui a história e a identificação. Eu te fiz uma pergunta, né? Na pergunta, é a identificação, se você passa por isso, você vai se identificar comigo, e aí eu já contextualizei a história junto. Agora eu já poderia encaixar outra coisa aqui, um produto que tem a ver com rede social, por exemplo, um produto que tem a ver com qualquer outra coisa nesse contexto. Já que eu falei da minha esposa, eu poderia encaixar um produto, se fosse perto do Dia dos Namorados, e eu poderia falar, já que ela gosta tanto assim de mim, eu vou surpreender ela com ou um exemplo, já que ela gosta tanto assim de você, igual a minha gosta, surpreenda ela comprando essa xícara para ela. É óbvio que eu não estou pensando aqui agora no roteiro, mas algo nesse sentido. Fez sentido para você?
Um outro ponto aqui agora, que são as conexões. Como que você gera essa identificação? Como é que as pessoas vão olhar para o seu conteúdo e falar assim, uau, esse conteúdo tem a ver comigo, eu me identifico, eu vou comprar dessa empresa. Basicamente, você vai fazer o seguinte, você vai lá no meu Instagram, conteúdo 0023. Aí eu vou te mandar essa lista aqui de conteúdo de identificação, de ganchos de identificação, mais algumas referências de produtores de conteúdo que estão fazendo isso no Brasil e fora, para você ver como eles estão fazendo esse padrão de identificação e conectando as pessoas, para você realmente começar a criar bons conteúdos aí no seu Instagram. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na nossa lista. Eu separei aqui para você alguns ganchos. O primeiro gancho que eu coloquei aqui é o que mais funciona em qualquer cenário quase, que é o gancho de curiosidade. Quando você fala assim, você sabia que está cometendo um erro e nem percebe? A pessoa, opa, que erro é esse que eu estou cometendo que eu nem percebo? Ela vai parar e prestar atenção em você. Agora você precisa introduzir uma história sobre esse erro, que tem a ver com o seu produto, para depois vir para o conteúdo. Não faz o gancho e vai para o conteúdo, porque aí a pessoa vai pular seu vídeo. Você precisa de uma história, porque é a história que vai segurar a sua audiência. O ser humano, ele cresceu como civilização com histórias. Então a gente se conecta muito com história. A gente só está onde a gente está hoje por conta de história. Sabia disso? A gente não existiria como civilização se não fosse a história. Você escutou uma história de como faz alguma coisa e continua fazendo. Como faz o fogo. É uma história que vem passando de geração em geração e todo mundo continua fazendo fogo. Então são histórias que mantêm a gente como comunidade. Eu vou separar outros ganchos aqui, não vou ler todos não, porque é muito gancho, né? E aí você vai ter a oportunidade de pegar isso lá no meu Instagram. Um outro gancho que eu gosto muito aqui é o gancho de problema e dor, porque a pessoa se identifica muito mais quando eu falo da dor que ela está sentindo ou do problema que ela tem. Por exemplo, se você está lutando para resolver problema de Instagram flopado, esse vídeo aqui é para você. Um exemplo, eu poderia usar outro aqui, ó. O maior erro que está impedindo você de crescer, aí eu vou conectar uma história que tem a ver com o meu produto. Entendeu? Tipo assim, ó, esse é o maior erro que está impedindo você de crescer. Há um tempo atrás, quando eu comecei a criar conteúdos aqui no Instagram, eu comecei a simplesmente fazer posts, imagens, vídeos, carrosséis, só que esse conteúdo de um tempo para cá parou de funcionar. Foi aí que eu entendi que o formato que eu estava fazendo esses conteúdos estava errado. E eu fui atrás, buscar informação e eu descobri o melhor formato de fazer esses conteúdos. Ó, aqui eu vou introduzir agora o conteúdo, né? Ó, então eu descobri que a melhor forma de fazer é seguir esses 3 elementos aqui, porque isso vai fazer com que você consiga se conectar mais com a sua audiência, tralalá. Eu vou contextualizar depois o restante da história, entendeu? Então aí eu vou destacando as coisas desse jeito. Eu tenho um outro aqui que eu gosto muito, que é esse aqui, é o gancho da autoridade e prova social. Esse aqui funciona bem porque é o seguinte, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou autoridade ou que alguém teve resultado através de mim. Por exemplo, aqui a gente tem um assim, ó. É isso que grandes influencers fazem que ninguém te fala. Então aqui eu poderia usar a imagem de um grande influencer. Eu pego ali o Carlinhos Maia, a Betina e coloco ela. Eu falo, ó, é isso que grandes influencers fazem que ninguém te fala. E eu posso me pôr na parte de baixo do vídeo e um influencer grande em cima, porque você vai gerar uma coisa chamada juice. O que é o juice? É a identificação. Você vai se identificar com isso e vai prestar atenção na mensagem que eu vou trazer para você. Entende? E aqui agora eu quero te dar 2 avisos. O primeiro aviso, vai lá no meu Instagram, comenta esse termo aqui, ó, conteúdo 0023 para você receber isso aqui. Eu estou fazendo alguns eventos presenciais em algumas cidades. Eu não sei se dá tempo de você aproveitar na sua ainda. Então aqui embaixo tem o link, tá? Clica nesse link e vê quando eu vou estar disponível. Eu vou estar na sua cidade entregando um conteúdo de muito valor para você ganhar dinheiro na internet de forma fácil, sem ficar sofrendo. Então clica no link que está aqui abaixo, veja quando eu vou estar na sua cidade e não perde a oportunidade. O valor, ó, tá pequenininho, valor bem promocional para dar condição de todo mundo aproveitar e mudar os seus resultados agora em 2025. Aqui, ó, eu coloquei mais 2 que eu gosto muito. Esse aqui é um dos que eu uso muito na hora que eu vou fazer criativo, que é a transformação e a rapidez, né, digamos assim. Eu coloquei aqui, ó, em apenas 10 dias, por exemplo, você pode transformar a sua empresa com essa estratégia. Em apenas 10 dias, tal coisa. Como ganhar mais seguidores em 7 dias sem gastar nada. Então, quando eu falo algo nesse sentido, eu me conecto com a audiência e a pessoa presta atenção em mim. No final do dia, o que está acontecendo? Tudo é sobre identificação, tudo é sobre conexão.
Antigamente, um vídeo bonitinho, cheio de animação, com tudo pulando, funcionava. Isso está dando repulsa nas pessoas hoje em dia. Então, a forma de consumo está mudando. E você precisa se adaptar a essa forma de consumo para você não ficar para trás e não flopar, né? De fato, quebrando a sua empresa aí. A outra forma que eu coloquei aqui para você é ganchos, né? Que tem aqui o exemplo de história, por exemplo. No dia que eu fiz isso, tudo mudou, por exemplo. Aí você vai contextualizar a história. Esse aqui é bom, mas eu gosto mais de trazer uma dor, problema ou algo do cotidiano. Porque quando eu trago esses elementos de algo dor, problema ou algo do cotidiano, é comum para a pessoa. E se é comum, ela vai prestar atenção. Por exemplo, você começa um vídeo assim, ó. Minha mãe sempre me dizia, a pessoa vai parar e prestar atenção. Por que ela vai prestar atenção? Porque ela quer saber se o que sua mãe dizia para você é a mesma coisa que a mãe dela dizia para ele. Tipo, sempre leve agasalho, sempre que vai sair de noite, leve o agasalho. Um dia eu não levei o agasalho e adivinha, ficou super frio. Eu peguei um resfriado, passei mal pra caramba. Foi aí que eu percebi que conselho de mãe é igual tal coisa. E aí você conecta com o seu produto. Então assim, você vai fazendo essas transformações de forma leve, de forma descontraída, você vai perceber que sua rede social vai explodir, vai crescer muito. Eu vou compartilhar esse material aqui com você, tá? Basta você ir lá no meu Instagram, digitar conteúdo 0023, e aí eu vou colocar aqui para você, em cada um desses pontos aqui, algumas referências. Não vão ser muitas, mas para você se inspirar na hora de criar esses conteúdos e se posicionar agora em 2025 no Instagram. Para você não deixar o seu Instagram morrer e conseguir muitos resultados aí na sua criação de conteúdo. Forte abraço, até os próximos vídeos aqui no canal.